Ninguém viu ou ouviu falar de Nicole Van der Eyden desde a noite anterior, por volta da meia-noite. Essas imagens de vigilância mostram os últimos momentos de Nicole antes de seu corpo ser encontrado em um campo, com ferimentos devastadores. Ela estava nua, vestindo apenas meias e uma pulseira rosa no pulso. Fora isso, não havia mais nada. Era evidente que ela havia sofrido um trauma significativo no rosto. As suspeitas recaíram imediatamente sobre seu namorado, que afirmou que os dois haviam se separado depois de uma noitada com amigos. Agora, vou te levar sob custódia e te algemar. Já te explico tudo, tá bom? E vamos te levar até o departamento do xerife. Coopera comigo, beleza? Beleza. Mas, será que ele realmente fez isso? Ou a polícia estava atrás do homem errado? A verdade por trás desse caso vai te chocar. Quem está desaparecida? É minha namorada. Ela mora comigo. E nunca fez isso antes. Qual o nome dela? Nicole Van der Eyden. Na tarde do dia 21 de maio de 2016, Doug de Jong, de 35 anos, ligou para o 911 para reportar o desaparecimento de sua namorada, Nicole Van der Eyden, de 31 anos. Nicole, ou Nick, como era chamada pelos amigos, era professora e mãe de 3 filhos, 2 deles frutos de um casamento anterior. Ela morava na região de Green Bay, Wisconsin, onde trabalhava como professora substituta e garçonete em meio período. Nick conheceu Doug em 2015, poucos meses depois, descobriu que estava grávida. Os dois decidiram morar juntos. De acordo com quem a conhecia, Nick era uma mãe exemplar e colocava os filhos sempre em primeiro lugar. No momento do desaparecimento, seu filho mais novo, Dylan, tinha apenas 6 meses. Como ainda estava amamentando, ela vinha ficando muito em casa. Então, quando uma amiga sugeriu uma noitada no dia 20 de maio, Nick e Doug acharam que seria uma boa ideia. Os filhos mais velhos estavam na casa do pai, então o casal só precisava de alguém para cuidar de Dylan. Conseguiram que a mãe de Nick o vigiasse por algumas horas, até que a amiga Dallas Kennedy terminasse o turno no trabalho e assumisse os cuidados do bebê. Por volta das 20 horas, Nick, Doug e alguns amigos chegaram a um bar chamado The Watering Hole, onde a banda de metal Steel Panther iria se apresentar. Todos pareciam estar se divertindo, inclusive Nick e Doug, que até tiraram uma selfie juntos. Mas Doug mais tarde afirmaria que Nick estava bebendo muito. Ela já tinha virado 2 copos e eu ainda estava no primeiro. Estava bebendo como se não houvesse amanhã. O show terminou por volta das 23 horas, e o grupo decidiu seguir para outro bar, o Sardine King. No entanto, Doug e seu amigo Greg acabaram ficando para trás. Greg explicou mais tarde que os dois esbarraram em velhos conhecidos do colégio e decidiram bater papo por um tempo antes de reencontrar o grupo. Enquanto isso, Nick saiu com os demais amigos. Não está claro o motivo pelo qual ela foi embora com eles e não com Doug. Não sei por que Nick foi com o grupo, talvez só tenha ido no embalo. Quando Nick percebeu que Doug não havia seguido com eles, começou a mandar mensagens furiosas. Ah, tá. Então você está com outra? Seu abusivo de merda. Doug, sem entender a origem da fúria, respondeu de forma indiferente. LOL. Para com isso e se comporta. Te vejo no Sardine King. Mas ele não foi. Ficou no bar com os amigos, usou drogas e perdeu a noção do tempo. Nick, por outro lado, ficou cada vez mais irritada. Ligou diversas vezes, mas Doug não atendeu. Uma das amigas do grupo conseguiu falar com ele, e aí tudo explodiu. Nick saiu furiosa do bar, nunca mais foi vista com vida. Agora, talvez você esteja se perguntando, por que uma reação tão intensa? A resposta pode estar no relacionamento conturbado entre os dois. Eles haviam começado a namorar há pouco tempo antes de Nick engravidar, e Doug parecia ter dificuldades para se adaptar à vida com 2 filhos e um bebê. Nick desconfiava que ele estivesse interessado em outras mulheres, e o comportamento dele só alimentava essa suspeita. Muitas vezes, ele sumia com os amigos, deixando Nick em segundo plano. Naquela noite, tudo isso veio à tona. Doug a deixou para sair com os amigos, não atendeu suas ligações, mas atendeu outra mulher.
Nick ficou fora de si. Aaron Kulinski, um dos amigos do grupo, tentou convencê-la a voltar. Ele a encontrou chorando na rua, e até se ofereceu para levá-la para casa. Mas Nick, bêbada e emocionalmente abalada, recusou qualquer ajuda. Chegou a cair no chão, gritando, empurrando Aaron. Ele a ajudou a se levantar, mas ela simplesmente saiu andando. Ele ainda gritou: "Você está perdida nesse mundo!" Mas Nick não olhou para trás. Foi ali na área externa do Sardine Ken, tem uma porta aberta direto para a rua. Ela disse: "Tô indo embora", que saiu andando. Aaron tentou impedi-la, mas não teve sucesso. Enquanto isso, Doug ligava para ela, e ela gritava com ele: "Você tá com outra, né? Por isso não apareceu." Aquela seria a última vez que alguém veria Nick viva. Aaron havia mandado uma mensagem para Doug ou Greg dizendo algo como: "Ela foi embora. Tentei segurar, mas não deu." Doug e Greg ainda estavam no bar Devaterin Hall quando receberam um recado de Aaron avisando que Nick tinha saído andando sozinha. Doug ligou para ela imediatamente. Mais tarde, ele diria que Nick estava falando com dificuldade, as palavras embaralhadas, sem fazer muito sentido. Mais tarde, ele diria que Nick estava falando com dificuldade, as palavras embaralhadas, sem fazer muito sentido. Mesmo assim, ele pediu para que ela voltasse ao Sardine Ken, prometendo que estaria lá em 5 minutos. Mas Nick estava muito brava, não quis ouvir, e logo depois o telefone dela desligou. A partir daquele momento, ninguém mais conseguiu contato com ela. Greg contou que eles chegaram a dirigir ao redor do bar por um tempo, tentando encontrá-la, mas sem sucesso. Por volta da 1h da manhã, decidiram entrar no Sardine Ken e começaram a perguntar para as pessoas se alguém tinha visto Nick. Acho que foi por volta de 1h15 quando comecei a perguntar. Cheguei num cara e falei: "Você viu uma loira por aqui?" E ele respondeu: "Você tá falando da Nick?" "Sim, é ela. Ela já foi embora faz um tempo." Outra pessoa também confirmou ter visto Nick sair. Greg descreveu Nick como uma pessoa extremamente amigável, do tipo que conversava com qualquer um em algo que, segundo ele, podia até parecer meio ingênuo às vezes. Doug e Greg ficaram no bar até às 2h40 da manhã, depois foram para casa. Imaginavam que Nick talvez tivesse ido para a casa de algum amigo para se acalmar e que voltaria mais tarde. Mas, ao acordar, Doug percebeu que ela ainda não tinha voltado. Ela estava a pé. Sim. Você faz ideia de onde ela poderia ter ido? Nenhuma. Ela estava com o celular. Estava, mas está desligado desde a noite passada. Logo depois, 2 policiais chegaram à casa para conversar com Doug e entender o que tinha acontecido nas horas que antecederam o desaparecimento. Doug estava acompanhado dos pais, que tinham ido até lá para apoiá-lo. O sargento Trailback, que estava à frente da investigação, descreveu Doug como pálido e visivelmente de ressaca. Ele não apresentava nenhum arranhão visível nas mãos ou nos braços, mas usava uma pulseira fit no pulso. Doug foi bastante cooperativo e contou aos oficiais tudo o que lembrava da noite anterior, incluindo as mensagens trocadas com Nick. Só estou tentando identificar o momento exato em que ela foi ouvida ou vista pela última vez. Provavelmente foi na ligação que fiz com ela às 0h36. Depois disso, a gente tentou ligar outras vezes, mas o celular já estava morto. Não atendeu mais. Não atendeu mais. Os investigadores também questionaram Doug sobre uma das mensagens de texto em que Nick o chamava de abusivo. Por que ela te chamou disso? Eu, não sei. Não sei de onde ela tirou isso. É comum ela falar assim com você quando está bêbada? Às vezes, sim. Quando está sóbria, não. Mas ela não bebia com tanta frequência também. O que Doug não sabia era que, horas antes, a polícia já havia recebido uma denúncia sobre um corpo encontrado em um campo na região rural da Hoffman Road, não muito longe da casa onde ele e Nick moravam. 2 adolescentes haviam se deparado com o corpo por volta das 13h45 daquela tarde. A princípio, pensaram que fosse um animal morto. Mas ao se aproximarem, viram algo muito pior,
o corpo de uma mulher nua. A única coisa que vestia eram meias e uma pulseira rosa. E o mais chocante, havia sinais evidentes de trauma, principalmente no rosto. Mesmo com essa descoberta, os policiais que conversaram com Doug naquele momento não mencionaram nada sobre o corpo encontrado. No entanto, por volta da meia-noite, Doug foi chamado até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. Lá, repetiu tudo o que havia contado anteriormente e negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Nick. Ele também comentou que, em algumas ocasiões, quando os dois brigavam, Nick costumava sair andando sozinha para esfriar a cabeça. Mas, o que exatamente aconteceu naquela noite? Essa ainda era uma pergunta sem resposta. Os investigadores perguntaram a Doug se Nick já havia saído sozinha antes, da mesma forma que na noite de seu desaparecimento. Ele respondeu: Sim, teve uma vez. Acho que foi em janeiro, na noite do jogo dos playoffs do Arizona. A gente estava assistindo ao jogo no Ravine, depois fomos para o bar e encontrar uns amigos. Lá, ela começou a surtar comigo, me deu um tapa e saiu correndo. Doug contou que saiu atrás dela, mas antes precisou fechar a aba do seu tablet, o que o atrasou um pouco. Do lado de fora, ele a viu correndo em direção a uma rua próxima, perto de uma oficina mecânica. 2 carros da polícia apareceram e a pararam. Eu fui até lá e falei com ela na frente dos policiais. No fim, colocaram ela no banco de trás da viatura, e eu voltei para o bar. Chamamos um táxi e os policiais ficaram por perto até ela entrar no carro e ir embora com a gente. Quando os oficiais perguntaram se havia mais alguma coisa daquela noite que Doug achava importante mencionar, ele respondeu: Não sei. Ela era do tipo que saía falando com qualquer um que encontrasse pela frente. Acho que a gente vai ter que conversar com todo mundo naquela rua, naquele bairro. Eu preciso fazer isso. Um dos policiais então comentou que o corpo encontrado usava uma pulseira rosa, igual à que era distribuída no Watering Hole naquela noite. Ao ouvir isso, Doug entrou em choque. Começou a chorar, a hiperventilar, e perguntou: Vocês sabem mais alguma coisa? Como isso aconteceu? Me digam, por favor. Percebendo o estado emocional de Doug, os policiais tentaram mantê-lo calmo. Mas, naquele momento, ele entendeu que estava sendo visto como o principal suspeito. E estava certo. Doug, neste momento você está sendo preso sob suspeita de homicídio em primeiro grau. Vou te algemar e te levar para a delegacia. Te explico tudo direitinho lá. Só coopera com a gente, tudo bem? Doug foi levado para a cadeia do condado de Brown. À medida que a investigação avançava, as evidências pareciam apontar cada vez mais para ele como responsável pela morte de Nick. Investigadores descobriram que o relacionamento entre Doug e Nick era problemático. Ele teria até contado à própria mãe que pensava em expulsar Nick e seus filhos de casa. Amigos e familiares de Nick também não tinham uma boa impressão dele, o achavam preguiçoso, irresponsável e infiel. Mensagens no celular de Doug mostravam que Nick se queixava frequentemente do jeito como era tratada. Em uma mensagem de 8 de maio, ela escreveu: Tudo que eu falo você já responde me atacando, então eu prefiro ficar calada. Obrigada por me fazer sentir um lixo todos os dias. Em outra, datada de 16 de maio. Gritando com o Dylan logo cedo, dizendo que quer se mudar. Ele é só um bebê, e sentir esse ódio vindo de você me dá vontade de chorar o dia todo. Doug respondeu: Desculpa, Nick. Desculpa, Dylan. Apesar de não haver relatos oficiais de violência doméstica, a irmã de Nick, Heather, afirmou à polícia que o relacionamento entre os dois estava ficando cada vez mais instável, principalmente por causa do uso de substâncias ilícitas por parte de Doug. Ela estava muito deprimida ultimamente. Heather contou que, no começo da relação, Nick acreditava que os dois poderiam construir algo juntos, mesmo após o fim difícil de um casamento anterior. Mas as coisas desandaram rapidamente. Quando Nick engravidou, pensou em interromper a gravidez. Heather a convenceu a manter a gestação. A relação deles durante a gravidez foi um desastre. Teve um dia em que brigaram, e ela saiu de casa mesmo estando grávida de 8 meses. Ele ficou furioso e mandou ela voltar. E ela voltou.
Ritter também descreveu Doug como uma pessoa controladora, que surtava se Nick não atendesse o telefone, e que constantemente ameaçava terminar com ela. Ele surtava de verdade. Um dia ela me mostrou várias mensagens dele, dizendo um monte de coisas. Era bem pesado. Dallas Kennedy, amiga de Nick e babá de Dylan, também não gostava de Doug. Ela estava cuidando do bebê na noite em que Nick desapareceu e lembra de quando Doug apareceu para buscar Dylan, mas sem Nick, o que achou estranho. Eu estava dormindo no sofá da sala. Dylan estava no berço, no andar de cima. Doug chegou com um amigo, acho que o nome dele era Greg. Nunca tinha visto ele antes. Ela contou que já tinha visto Doug algumas vezes, mas só de passagem, quando ele ia buscar Dylan ou em saídas rápidas com Nick. Dallas ainda relatou que, quando perguntou sobre Nick, Doug apenas mostrou algumas mensagens no celular, sem muita explicação. A certa altura, ela chegou a perguntar: "Ela está no porta-malas?" "Sim, eu mencionei o carro." Fiquei jogando possibilidades no ar, tentando encontrar alguma explicação. Falei coisas como: será que ela está com a irmã? Será que foi para outro bar? Será que voltou a pé? Cruzou a ponte? Você passou por aquele caminho quando foi para casa? Fui dizendo tudo o que me vinha à cabeça. Mas para tudo, a resposta dele era sempre a mesma: não, não, não. Foi aí que, sem pensar muito, eu perguntei: "Ela está no porta-malas do seu carro?" Ele me olhou e respondeu: "Não." A forma como ele disse isso, me pareceu estranha. Dallas também contou que se sentiu desconfortável naquela noite e quis sair o mais rápido possível, especialmente depois que Doug lhe pediu maconha. Ele me disse: "Eu preciso relaxar, você tem alguma maconha aí?" Ela respondeu que sim, tinha. Doug então se sentou no sofá e começou a fumar, chegando a oferecer para ela, mas Dallas recusou. Em seguida, ela tentou ir embora. "Eu só queria terminar com aquilo logo." Disse: "Aqui está, pode ficar com isso, mas eu preciso ir." Fui até a porta, coloquei a mão na maçaneta, e ele chamou meu nome bem na hora. Ele disse: "Dallas." E eu: "Sim, Doug." Aí ele perguntou: "Você pode voltar aqui? Posso dar mais uma tragada?" Eu respondi: "Na próxima." E ele disse: "Tá certo, tudo bem." Aí eu saí correndo direto para o meu carro. Quando perguntaram como ela se sentia naquele momento, Dallas respondeu: "Fora de lugar. Só, uma vontade imensa de sair dali." Vale lembrar que Dallas já não gostava de Doug, então sua visão dele pode ter sido influenciada por isso. Além disso, ela não o conhecia muito bem. Ele apareceu no meio da noite, sem a Nick, com quem vinha tendo problemas, e agora ela estava desaparecida. Era natural que Dallas desconfiasse e imaginasse o pior. Mesmo assim, ela admitiu que Doug parecia preocupado, e que chegou a pedir várias vezes que ela tentasse entrar em contato com Nick. Até aquele momento, tudo indicava que Doug era o principal suspeito. Mas então, a investigação tomou um rumo completamente inesperado. A autópsia no corpo de Nick revelou que a causa da morte foi traumatismo craniano. O legista não conseguiu identificar qual ferimento ocorreu primeiro, mas o corpo dela estava coberto de marcas e hematomas, mais de 240 lesões espalhadas por todo o corpo, incluindo áreas íntimas, o que indicava abuso sexual. A pancada na cabeça foi tão violenta que havia um acúmulo de sangue ao redor da ferida, o que confirmava que ela ainda estava viva durante parte do ataque. A polícia colheu amostras de DNA do corpo de Nick e enviou ao laboratório forense para análise. Enquanto isso, um vizinho do casal entrou em contato com a polícia ao encontrar manchas vermelhas na rua e um fio metálico no gramado, enquanto cortava grama. A polícia recolheu o fio e colheu amostras do sangue. O exame confirmou que o sangue era de Nick. E o fio? Continha o DNA dela e de um homem desconhecido. Isso mudou tudo. Significava que o assassinato ocorreu perto da casa dela e que o corpo foi transportado depois para o campo onde foi encontrado. O que aumentava ainda mais as suspeitas sobre Doug.
Durante as buscas na região onde o corpo foi encontrado, os investigadores localizaram as roupas de Nick, sua bolsa e outros pertences perto de um guard-rail da rodovia 172. O próximo passo foi revistar a casa de Doug, seu carro e o carro de Nick. Também foram coletadas amostras de DNA dele e de todos os amigos homens que estiveram com ela naquela noite. O resultado? Nenhum deles era compatível com o DNA encontrado no corpo de Nick. Mas o DNA combinava com alguém no banco de dados criminal, George Beer. George não era nenhum desconhecido da polícia, ele já tinha um longo histórico criminal envolvendo violência e drogas. Descobriu-se que, na noite do desaparecimento de Nick, George esteve bebendo em um bar chamado Richard Craniums. O rastreamento de seu celular mostrou que ele esteve nas proximidades da casa de Nick e Doug das 3h01 às 3h53 da madrugada, e depois foi até o campo onde o corpo foi encontrado às 3h58, saindo de lá às 4h02. Chegou em casa às 4h22. Ao ser chamado para depor, George se recusou a cooperar e exigiu um advogado. Você está aqui por causa de uma investigação de homicídio envolvendo Nicole Van der Heyden. Quer conversar sobre isso? Não. Prefiro um advogado. Durante o julgamento, em fevereiro de 2018, George acabou admitindo que conheceu Nick naquela noite em um bar. Ele afirmou que os dois se deram bem, e que ele a levou para casa, acreditando que teriam relações sexuais. Você dirigiu até a frente da casa dela, certo? Sim, senhor. Você tinha intenção de ficar com Nick naquela noite? Era o que eu esperava. Parecia que as coisas estavam caminhando para isso. George tentou justificar a situação dizendo que Nick mencionou ter filhos, e que havia uma babá em casa. Quando questionado por que eles não entraram na casa, ele não soube responder. Ela disse que a luz estava acesa, que a babá estava acordada. Não sei, nunca estive na casa dela. Não conheço a babá. George negou qualquer tipo de agressão, alegando que tudo foi consensual. Mas os ferimentos no corpo de Nick contradiziam completamente sua versão. A promotoria perguntou: Você ouviu o legista descrever os ferimentos? Disse que eram extremamente dolorosos, mesmo que fossem consensuais, correto? Acho que foi isso que ela disse, mas não tenho certeza. Ele tentou jogar a culpa em Doug, dizendo que os pegou juntos no carro e que foi aí que tudo aconteceu. Em vez de matar os dois, ele escolheu matar apenas Nick. Ela apresentava uma fratura na mandíbula, certo? Eu não sei, senhor. Isso foi o que o legista disse, mas eu não sou médico. Você ouviu tudo isso no tribunal, certo? Viu os ferimentos dela, as marcas de defesa nas mãos, nos pés, nas palmas, até debaixo das unhas. Ela lutou pela própria vida, não foi? Segundo o que o médico disse, sim. E você estava simplesmente desacordado durante tudo isso? Sim, senhor. E agora está dizendo que Doug foi quem fez tudo isso com a namorada, mas, claro, você não viu nada disso acontecer, viu? Não posso afirmar com certeza, não. Então você quer que o júri acredite que Doug cometeu todo esse crime brutal enquanto você estava apenas apagado ali no gramado, sem saber de nada? Eu não estava apenas no gramado, senhor. Fui atingido por trás e desmaiei. Nem sabia que havia alguém atrás de mim. Mas você não disse que foi golpeado por trás. Disse que não se lembrava do que aconteceu, que apenas acordou no chão, certo? Sim, mas isso me leva a crer que fui nocauteado, porque eu não desmaiei do nada. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Segundo George, foi Doug quem o obrigou a se livrar do corpo de Nick. Ou seja, em vez de matá-lo ali mesmo, no meio da rua, Doug teria decidido pedir ajuda a um completo estranho para esconder o corpo da namorada. Eu não sei quais eram os planos dele, senhor. Ele fez você dirigir até um local isolado, correto? Sim, senhor. Então Doug achou que seria uma boa ideia permitir que um desconhecido soubesse onde ele estava descartando um corpo? Não sei o que ele pensava. Teria que perguntar isso ao Sr. Doug. Você mesmo contou que carregou o corpo de Nicole até o local onde foi deixado, não foi? Se aquele foi o local final dela, sim, senhor.
Você a arrastou até o campo e a jogou no chão, certo? Eu não a arrastei. Disse que a carreguei como um bombeiro e, no final, deixei cair os pés dela. Não falei em arrastar. Na verdade, você disse que a segurava pelos braços. Então, qual é a verdade? O que eu disse foi que a peguei nos braços, carreguei até o local e a coloquei no chão. Estava com os braços embaixo dela até o fim. Claro, ninguém acreditou nessa versão, porque ela simplesmente não fazia sentido. Durante o julgamento, foi revelado que Doug usava um Fit, que não registrou nenhuma atividade no horário da morte. Além disso, os registros de seu celular confirmaram que ele estava em casa durante todo esse tempo. O que realmente aconteceu foi que George levou Nick para casa, a 20 minutos de onde ele morava, esperando que teria relações com ela. Eu estava com essa expectativa, sim. Pelo que conversamos e pelo clima entre nós, parecia que era isso que iria acontecer. Mas quando chegaram lá e ficou claro que Nick não queria mais continuar, que ela queria apenas sair do carro e entrar em casa, foi aí que sua atitude mudou, não foi? Não, senhor. Foi aí que tudo ficou agressivo, não foi? Não foi assim. Foi nesse momento que você pegou o fio, não foi? Também não. E foi quando Nick tentou fugir e correr de volta para casa que ela foi jogada ao chão várias vezes? Nada disso é verdade. No dia 1º de março de 2018, o júri declarou George culpado pela morte de Nick, e ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. No tribunal, era visível o alívio no rosto de Doug e dos familiares de Nick ao ouvirem a sentença. Apesar de não ser um assassino, Doug também estava longe de ser inocente. Em fevereiro de 2017, ele foi acusado de violência doméstica contra a irmã de Nick, Heather, que estava morando com ele para ajudar a cuidar do sobrinho. De acordo com a queixa criminal, os dois estavam voltando de uma festa de aniversário quando Doug teria tocado Heather de forma inapropriada. Ao ser repreendido, ele ficou furioso, começou a dirigir em alta velocidade e se recusou a deixá-la sair do carro. Em um momento, chegou a avançar um sinal vermelho e só parou quando Heather começou a chutar o para-brisa. Doug se declarou culpado, mas o juiz optou por suspender o julgamento das acusações mais graves, desde que ele se mantivesse longe de bares e não se envolvesse em novos problemas. E você, o que achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários.